Amém, queridos. Boa noite a todos. Uma alegria estar aqui com vocês, compartilhar. Sim, eu me sinto em casa aqui, Marco. Pastores queridos, a gente realmente se sente em casa neste lugar. Acho que até em virtude dessa aliança que temos, né? Eu não vou nem discutir aqui quem é Davi e quem é Jonatas. O que importa é que nós temos uma aliança de fato, né? E isso é tão lindo. Meu coração realmente fica palpitando assim quando tenho a possibilidade de estar com irmãos queridos como vocês aqui. Amém? E bom saber que nossas igrejas também estão aliançadas, né? Somos abençoados quando estamos aqui. Vocês são abençoados quando estão lá, com certeza, né? Esperamos vocês lá o mês que vem também, né? Na conferência. Sejam todos bem-vindos ali. Amém, queridos? Então, como eu estava dizendo, uma alegria estar aqui com vocês. E o que nós vamos tratar nessa noite, né? Nós estamos na dependência do Espírito Santo, claro, mas talvez eu comece essa ministração de uma maneira um pouco incomum. Quando você decidiu que viria nesta noite, na noite anterior, hoje também, viria para este lugar, você certamente teve que escolher uma roupa para vir para cá, certo? E você tem que escolher uma roupa adequada para estar aqui. Você não pode vir aqui com a mesma roupa que você vai para um clube ou para a praia. Você também não pode vir aqui com a mesma roupa que você iria para um jantar de gala, a não ser que a gente faça um jantar especial aqui, mas aí será outra ocasião, não será um culto. Você coloca determinada roupa para ir num shopping center, você coloca outra roupa para ir para a escola, talvez. Correto, queridos? Então eu vou falar de roupas adequadas. Fiquem tranquilos, né? Eu estou longe de ser um estilista. Aliás, preciso, já que estamos falando aqui, né, nesse seminário de família, falamos de relacionamento, eu devo muito à minha esposa. Ela costuma dizer: amor, eu realmente me apaixonei por você, porque quando a gente se conheceu, você usava calça xadrez com camisa riscada. Ela já teve confecção, né? Já produziu roupa, então ela entende disso. E eu, assim, não é que a origem da minha família seja assim de combinações esquisitas, extravagantes, nada disso. Mas eu cresci muito sozinho, né? Eu mesmo ia comprar minhas roupas, enquanto minha mãe comprava roupa para mim, estava um pouquinho melhor. Mas aí acho que eu puxei mais o lado do meu pai, né? Ele não tem um gosto tão apurado assim para fazer as combinações. Eu acho que me saí ao lado dele nisso. Então me vestia assim, de maneira meio, vamos dizer assim, diferente. E de fato, ela foi trabalhando em mim isso. Hoje nós temos o gosto bastante parecido, né? E a gente vai falar até um pouquinho disso, né? Quando a gente convive, é lógico, a gente mantém em parte a nossa identidade, mas a gente acaba se misturando também como família, né? É lógico, eu tenho 2 filhas adolescentes e tem coisas que elas acham que não é adequado. Agora, o contrário acontece mais ainda, né? Filha, como que você vai com uma calça dessa, flare, com chinelo? Pai, é assim que usa. Pra gente não, né? Elas vão às vezes para a escola, no meu tempo, ir para a escola de chinelo, havaiana. No nosso tempo a havaiana não era chique, agora parece que é chique, é caro, né? No nosso tempo a havaiana não era chique. Era assim, chinelo para ficar em casa mesmo. A gente está falando de roupa de ficar em casa, roupa de sair. A havaiana era para ficar em casa. Ainda a gente tirava e virava a sola delas. Quem fez isso? Levanta a mão, entrega a sua idade aí logo de uma vez. Entrega a sua idade. Mas é interessante, né, que mesmo com essas diferenças, a gente já sabe o que elas gostam, elas sabem o que a gente gosta, a gente vai ficando meio parecido assim no gosto e às vezes alguma discordância com relação à combinação, mas assim a gente acaba se aproximando. Mas enfim, há uma roupa para cada ambiente, e eu quero falar nesta noite sobre roupa que a gente usa em casa. E aqui
Eu quero te tirar então do foco da roupa mesmo, dessas vestes. E vou falar de outro tipo de vestimenta que a gente tem que pôr. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo na carta aos Colossenses. Carta aos Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 12. Vamos lá. Colossenses, capítulo 3. Quem achou, diz amém. Quem não achou, fala, espera um pouco. Tem algumas pessoas ainda não acharam. A carta dos Colossenses fica entre Gênesis e Apocalipse. Mais para Apocalipse do que para Gênesis, tá? Amém, vamos lá. A partir do verso 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, ou o vínculo da perfeição, como trazem as versões um pouco mais antigas. Amém, queridos? Essa é a palavra do Senhor para nós nesta noite. O que isso tem a ver com as vestes, né? Se você gosta de anotar o tema da ministração, nós falaremos sobre o guarda-roupa da família. Esse é o tema dessa ministração. É claro que aqui o apóstolo Paulo está se dirigindo para uma igreja, para uma comunidade, na cidade de Colossos, na Grécia. E ele está falando aqui de relacionamento entre os irmãos. Mas eu queria nesta noite usar esse texto para falar sobre o relacionamento familiar. Então nós vamos aplicar aquilo que Paulo fala num contexto mais amplo, num contexto de igreja, e vamos trazer para um contexto um pouco mais restrito, que é o contexto da nossa casa e da nossa família. Por que eu falei sobre peças de roupa, sobre a maneira de vestir? Porque a palavra aqui é revistam-se. É um português, uma tradução um pouco mais refinada, mas o que Paulo está querendo dizer aqui, você vai entender já já que é isso mesmo, é vistam-se. Coloquem isso sobre vocês. E aí ele menciona algumas qualidades que devem fazer parte de um relacionamento que se propõe a ser sadio. Por isso, pense sempre naquilo que nós estivermos falando. Você pode usar isso para qualquer tipo de relacionamento. Mas nesta noite o nosso enfoque, como eu disse, vai ser família. Então, eu entendo que o apóstolo Paulo está mencionando aqui, quando ele fala, revistam-se de, e aí ele começa a mencionar, ele está fazendo uma comparação com roupa. Está dizendo peças daquilo que deve estar sobre uma pessoa, cobrindo uma pessoa. E ele inicia falando de uma profunda compaixão. O que é compaixão? Alguém pode me dar um sinônimo de compaixão? Não exatamente. Compaixão, o que é? Você vê alguém e fala que sentiu compaixão daquela pessoa. Mas aí vocês já estão dando tilt na minha pregação. Vocês dando a resposta já da etimologia, quase a resposta teológica. Qual o sentido comum da palavra compaixão? Quando você fala assim, eu vi tal pessoa e tive compaixão dela. Dó, isso. O sentido comum é dó, pena, sentir pena. Quando você fala que você teve compaixão de alguém, alguém mencionou, senti tanta compaixão, você pensa no sujeito miserável, e você ficou com dó dele. E às vezes dentro de casa a gente está meio miserável mesmo, mas
Não é nesse sentido que eu quero usar a palavra compaixão. Não é nesse sentido de dó, de pena. Popularmente essa palavra é usada assim, mas ela foi tendo o seu sentido transformado, porque o sentido original, como o pastor Marco disse, é sofrer junto, é com paixão, paixão com. E paixão aqui, embora a gente está na Semana da Família, poderíamos falar sobre relacionamento conjugal, não é aquela paixão romântica, não, paixão aqui é sofrimento. Já ouviu a expressão, teve até o filme, né? E a gente, às vezes, nos subtítulos aí dos evangelhos, quando vai falar da morte de Jesus, o sofrimento dele, fala a paixão. Semana Santa está chegando, as igrejas mais litúrgicas chamam sexta-feira de sexta-feira da paixão, porque é quando se lembra o dia que Jesus morreu, o dia do extremo sofrimento e morte de Jesus. Então, nesse sentido, é que eu quero usar a palavra compaixão. Sofrer junto, a gente poderia ampliar um pouquinho e colocar como sentir junto, ok? É interessante você observar que dentro de uma casa, mais do que a proximidade física, normalmente dentro de casa é o ambiente onde você convive mais com as pessoas e você tem mais liberdade. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Mas mais do que a proximidade física, nós vemos a união entre corações. Uma família é o lugar onde os corações devem estar unidos. Quando isso não acontece, tem alguma disfunção aí. E nada é tão longe do alcance de Deus que não possa ser curado pelo Senhor. Mas a família ideal é aquela que tem o coração dos seus integrantes unidos. Amém? Então, como eu disse, compadecer-se não é sentir pena. Se não é sentir pena e é sofrer junto ou sentir junto, o que nós poderíamos dizer sobre compaixão? Compadecer-se, então, é envolver-se de tal maneira a potencializar as virtudes do outro e minimizar as limitações. Guarde isso. Quando você tem compaixão por aquele que está dentro da sua casa, e lembre-se, não é dó, não é pena, é estar junto, envolve empatia, né? Meu propósito não é dar aula aqui de linguística, mas compaixão é uma palavra latina, e a contrapartida grega dela é empatia, é sentir junto também, ok? Então, compaixão envolve esse sentido de empatia, de estar ali, de estar sintonizado com aquilo que o outro está sentindo. Quando você consegue isso, você tem uma grande vitória, principalmente em se tratando de pessoas a quem você ama. Você pode ajudar aquela pessoa a potencializar suas virtudes e minimizar as suas limitações. Todos nós, sem exceção, temos virtudes e limitações. Por causa da nossa natureza caída, ainda que estejamos em Cristo, muitas vezes temos dificuldade de enxergar as nossas virtudes. Sim ou não? Uma vez eu fiz um teste. Eu pedi para a audiência ali, eu não lembro que tipo de evento que era, e eu dei um tempo, acho que 1 minuto, para as pessoas pensarem em 5 qualidades. Aliás, não dei tempo, eu falei, pensem em 5 defeitos que vocês têm. Quando você terminar de pensar nos 5 defeitos, fique em pé. Eu sei que em poucos segundos todo mundo estava em pé. Aí eu falei, senta de novo, fecha seus olhos, agora que eu quero que você pense em 5 qualidades que você tem. A gente demorou 3 vezes mais e nem todo mundo ficou em pé. Porque a gente pensa muito mais nos nossos defeitos, nas nossas limitações, do que nas nossas virtudes. Mas o fato é que todos nós temos virtudes e todos nós temos limitações. E se nós temos essa dificuldade para reconhecer as nossas virtudes, o papel do outro dentro da nossa casa deve ser muito mais de potencializar essas virtudes e minimizar as nossas limitações. A gente procura viver isso lá em casa, até na maneira como nós fazemos algumas observações. Observações críticas que devem acontecer, são feitas de maneira a nos levantar. Nós temos aprendido, e a vida é um constante aprendizado, né?
o diploma final, a gente vai ter lá no céu. Enquanto estivermos aqui, nós vamos estar crescendo nisso, mas nós temos pelo menos tentado dentro de casa não diminuir o outro. Quando virmos alguma coisa que não está adequado com aquilo que Deus projetou, com aquilo que é bom para o convívio familiar, nós apontamos, mas de maneira a levantar a pessoa e não diminuí-la, ok? Por isso, aqui vale uma observação: isso não significa o fato de você ajudar a pessoa a crescer e diminuir, minimizar as limitações, não significa ser cúmplice com aquilo que não deve estar de determinada maneira na vida do outro. Temos que saber apontar da maneira correta. Eu me lembro uma vez, numa crise pessoal que eu estava vivendo, nessas questões de relacionamento, já com bastante tempo de caminhada com o Senhor, já pastor, nós, como família, atravessamos algumas dificuldades de relacionamento, não dentro da casa, mas com uma situação externa. E eu me lembro uma vez que eu falei, a Cláudia me apoiou, eu a apoiava, mas teve um dia que eu fui falar novamente sobre aquela situação, e ela olhou para mim, e ela tinha sido ferida por essa situação externa também, mas ela olhou para mim e falou: amor, você ainda não perdoou. A gente vai falar sobre perdão mais para frente, mas ela disse assim: você ainda não perdoou. E me deu um abraço, e aí eu chorei. Gente, para eu chorar, só abrindo parênteses aqui, assim, algo sobrenatural tem que acontecer. Eu não sou chorão, realmente não sou. Eu gostaria de chorar mais, até que com o passar dos anos estou chorando um pouquinho mais, mas se eu comparar o que a minha esposa chora e o que eu choro, acho que é 1/100, sem exagero, é 1/100. Se eu falar para ela, lembra daquela situação assim, ela começa a chorar. Eu sou muito racional e ela é muito emocional. Então, quando ela me abraçou, eu comecei a chorar porque uma ferida tinha sido tocada dentro de mim, e ela apontou aquela ferida. Ela não disse assim: você precisa superar isso, seu cabeçudo. Você não viu na Bíblia que está dizendo que a gente precisa perdoar? Não, ela olhou para mim com compaixão e disse: você ainda não perdoou, amor. E aquilo mexeu comigo, como em outras situações. Nem sempre é fácil, queridos, porque a nossa natureza carnal se levanta quando alguém tenta apontar algo para nós que não está correto. Por que será que isso acontece? Porque a gente reage mal à crítica. Porque muitas vezes nós trazemos feridas muito arraigadas e às vezes disfarçadas, feridas de rejeição. No passado, talvez na sua casa, quando você estava crescendo, seus pais não tiveram a sabedoria de te corrigir da maneira correta, te colocaram para baixo, não te apoiaram, e isso foi gerando em você algumas feridas, e hoje você reage mal. Quer ver um teste que a gente costuma fazer para ver se a pessoa sabe ou não receber uma crítica? Quando você aponta para a pessoa e fala: olha, não foi legal aquilo que você fez, assim, assim, e a pessoa responde: ah, é? E você que faz assim, assim, assim? Será que você já teve esse tipo de reação? Será que alguém já teve esse tipo de reação com você? Certamente nós pelo menos tivemos esse impulso. Por quê? Nós não queremos receber a crítica, porque a crítica, num coração que ainda precisa ser curado, significa que você não está sendo aceito. E se você não está sendo aceito, seu coração entende que você não é amado, quando muitas vezes o contrário que devia acontecer. Se eu estou sendo confrontado numa situação sadia, é porque a outra parte me ama e sabe que eu preciso crescer naquela parte. Então, vamos fazer uma aliança como família de aceitar as observações do outro. Não quer dizer que o outro vai estar sempre certo na observação que ele fizer, mas não rejeite de imediato. Quando alguém traz algo de crítica para você, e a crítica aqui eu quero colocar no sentido mais positivo que você possa imaginar, para te ajudar, não rejeite de imediato. Pode ser que você pense e reflita sobre aquilo e você conclua: não, eu acho que não tem razão de ser aquela crítica. É um direito que você tem, talvez você esteja certo e a outra pessoa esteja errada, mas admita que a outra pessoa pode estar certa e aprenda a crescer quando alguém apontar, principalmente dentro da sua casa, da maneira correta, quando alguém apontar uma limitação sua, na qual você precisa crescer. Amém?
Há um ditado em inglês que diz que você só vai poder saber o que o outro está vivendo quando você calçar os sapatos dele. Ou seja, quando você estiver vivendo aquela situação. Então, em momentos que demandam compaixão, o que você precisa fazer? Colocar-se no lugar do outro. Ter a perspectiva do outro. Pais, deixa eu falar algo para vocês. Algo que eu tinha esquecido e que agora, com filhas adolescentes, eu tive que me lembrar. Eu me lembrei que quando eu era adolescente, eu detestava quando meus pais ou algum adulto falava: eu já passei por isso. Isso que você está fazendo, eu já vivi. Os filhos detestam que você fale isso. Por quê? Você já viveu, mas eles precisam viver, eles precisam ter a experiência deles. Não estou falando de complacência com o erro, não. Mas estou falando para vocês, pais, terem uma abordagem mais empática. Em vez de dizer, não, esse caminho aí, já passei por ele, você vai quebrar a cara. Quando você aponta dessa forma, você conquistou a rejeição da sua opinião para o seu filho. Você pode ser mais sábio se você se colocar ao lado dele. Você pode até compartilhar o que você já viveu naquela situação. E falar como você cresceu e como evitar aquelas dificuldades. Do que ficar apontando, porque senão você está num pedestal, é assim que o seu filho vai te ver. Ele está lá embaixo e você está querendo mandar nele e está querendo viver a experiência dele, ou está querendo proibi-lo de ter a experiência dele. Por outro lado, filhos que estão aqui, saibam que de fato, muitas coisas que vocês já passaram, seus pais já passaram, e podem ajudar vocês, e podem ser amigos de vocês. Precisamos nos unir como família e ser amigos uns dos outros. Agora, quando eu falo isso, principalmente vocês, filhos, seu pai e sua mãe não têm o papel, em primeiro lugar, de ser seus amiguinhos. Sabe aquele de igual para igual? Não rola. Seus pais são autoridade sobre vocês. E quem colocou essa ordem não foram seus pais, foi o Senhor. Porque vocês precisam de autoridade sobre vocês, assim como nós adultos também precisamos. Eu tenho alguém que é autoridade sobre mim. Meu pastor é autoridade sobre mim. Uma casa não é uma democracia. Uma casa é algo melhor, muito melhor. Uma casa é lugar de comunhão. Amém? Mas quando há situações, é claro que cada pessoa pode partilhar, expor suas ideias. Lógico, uma liberdade assim muito grande naquilo que você pode fazer e tudo mais. Mas há alguns momentos em que alguém vai ter que dizer, não, isso não é permitido aqui em casa. E quem vai dizer isso, filhos, não são vocês, são os pais. Algumas vezes, em situações dentro da minha casa, os conflitos surgem. E aí eu tenho que dizer, quando, assim, eu confesso para vocês, à medida que são as coisas que a gente vai esquecendo, que as meninas foram entrando na adolescência, eu pensei, puxa vida, até agora era tão fácil, né? Você falava, elas absorviam, obedeciam e ponto. Agora elas obedecem, mas nem sempre elas concordam. Isso às vezes é frustrante para os pais. Quantos aqui são pais de filhos adolescentes ou já passaram, já tiveram filhos adolescentes? Não é frustrante você mostrar, você arrazoar, mostrar tudo, entendeu? E seu filho responder, entendi, mas não concordo. Eu tive que aprender assim, que tem situações que eles não vão concordar. Mas ainda assim, eu tive que manter. Há coisas que desde que as minhas filhas se conhecem por gente, nós estabelecemos como regra lá em casa e nunca mudou. E não vai mudar. Na minha casa não tem mentira. Mentira é punido severamente lá em casa. Desrespeito também não. Na adolescência também eles querem levantar a voz, eles vão forçando o limite. O que nós pais temos que fazer? Dar espaço para que eles exponham a opinião e o pensamento deles, dentro dos limites do respeito e da honra. A coisa não pode correr frouxa dentro da sua casa. Nós temos
E não é assim por um receio, minha autoridade está sendo questionada, não é isso. Em primeiro lugar, pai e mãe que amam os filhos, não é tanto por você, é por eles. Seria mais fácil às vezes deixar, então vai, faz do seu jeito. Aquilo que tem essa amplidão aí, amplitude de agir, tudo bem. Mas quando chega aqui nesse limite, não, aqui não é do seu jeito, é do meu jeito. Mas isso aqui, vai chegar um dia que você vai ter a sua casa, e aí você vai poder fazer do seu jeito, mas aqui na minha casa, é do nosso jeito. São conversas difíceis às vezes, mas que tem que acontecer. Pais, nunca é tarde para resgatar isso. Não estou falando aqui de uma ditadura, não. Algumas vezes, quando as meninas, mas desde pequenas, mas principalmente quando forem entrando na pré-adolescência, às vezes nós, porque esquecemos, né, que há um processo, para nós continua sendo criança, até você se dar conta que é um adolescente. Algumas vezes elas falavam assim para mim: eu posso falar? Aquilo era um choque para mim. Eu pensava, puxa vida, eu não estou dando direito para as minhas filhas de se expressarem. Pode falar, pode se expressar. E aí elas falavam, algumas vezes eu concordava e até mudava de opinião, não por causa da birra, mas porque eu pensava, puxa vida, elas têm razão nisso. Outras vezes não. Então elas sempre sabem que elas podem falar, o que não quer dizer que eu vou concordar com aquilo que elas vão dizer. Tá certo? Falando daqui pode parecer fácil, eu sei que não é. Pai, você não vai acertar sempre. Filho, você não vai acertar sempre também. Todos nós estamos sujeitos a erro. Mas não podemos abrir mão de ser uma família que ama, uma família que tem compaixão, uma família que se coloca no lugar do outro. Filho, às vezes seu pai foi um pouco impaciente, sua mãe foi um pouco impaciente. Pense que, normalmente, além de tantas atribuições, pensar no seu bem-estar, às vezes vem de um dia de trabalho, um dia difícil. E assim, se coloca também no lugar do seu pai, se coloque no lugar da sua mãe. Então, é sempre uma via de mão dupla. Nós pais, temos que nos colocar no lugar dos filhos e lembrar que nós já passamos por aquilo e nós queríamos que os nossos pais tivessem sido mais compreensivos. E agora estamos na situação de pais e às vezes nos lembramos de coisas que os nossos pais falaram. É aquela coisa que não é muito agradável para um jovem, para um adolescente ouvir, falar, um dia você vai ter a minha idade. E com falta de sabedoria, muitos pais falavam isso em tom de ameaça. Aí você chega na idade que seus pais tinham e você tem que reconhecer, puxa, ainda que tenha sido em tom de ameaça, é verdade. Mas é tempo de resgate, queridos. Amém? Então o primeiro item do guarda-roupa de uma família cristã é compaixão, sentir junto, colocar-se no lugar do outro. O apóstolo continua dizendo, né? Ele começa, revistam-se de profunda compaixão, bondade. Pensa numa pessoa boa. Pensa em uma personalidade boa. Alguém famoso que você pode dizer, essa pessoa é boa. Até fora do âmbito da nossa fé, você não precisa pensar só em gente crente, evangélico. Pense em gente boa. Estaria correto você dizer que a Madre Teresa de Calcutá foi uma pessoa boa? Sim ou não? Sim, ela praticava, sim, beneficência. Uma pessoa muito boa. Quem mais? Heidi Baker, isso. No contexto evangélico, Heidi Baker. Chico Xavier, né? Sim, bem fora do âmbito cristão, né? Mas, sim, obras de caridade, sim, ao que parece, muito efetivas e eficazes ele fazia. Agora, pensa bem nesses três exemplos. A gente pode falar que Gandhi era uma pessoa boa também, correto? Tantos outros. Mas por que você sabe que essas pessoas eram pessoas boas? Porque elas faziam o bem, correto? Aos pobres, aos necessitados. Gandhi lutando pela independência do seu país, né, de maneira pacífica e tudo mais. Mas todos os atos de bondade dessas pessoas, a gente poderia citar outros, né, Martin Luther King e tantos outros. Você pensa que eles foram bons para fora da casa deles. Você, quando pensa numa pessoa boa, você nunca pensa numa pessoa boa dentro de casa. Eu não estou dizendo que essas pessoas não eram boas dentro de casa, tá bom?
O que eu estou querendo dizer que bondade é um fruto do Espírito. Como tal, nós devemos lutar para que esse fruto se desenvolva em nós. Essa característica do fruto do Espírito, se você for lá para o capítulo 5 de Gálatas, você vai ver listado lá entre as qualidades do fruto do Espírito, a bondade, junto com amor, alegria, paz, benignidade, tudo isso é parte do fruto do Espírito, está lá, bondade. Ou seja, nós temos que nutrir, que deixar que o Espírito Santo gere isso em nós, nós temos que cultivar isso dentro de nós, e ser boas pessoas, fazer o bem mesmo para as pessoas, mas isso tem que começar dentro da nossa casa. Você tem que ser bom dentro da sua casa, fazer o bem dentro da sua casa. Eu entendo que isso de alguma forma está relacionado com a compaixão, que a pessoa compassiva, normalmente ela é uma pessoa boa, porque ela está pensando no outro. Nós precisamos então deixar que o Espírito Santo precisamos deixar que ele trabalhe dentro de nós, pensar no bem da outra pessoa. Talvez a definição de bondade melhor seja essa: a pessoa boa é aquela que pensa no bem da outra pessoa, acima das próprias necessidades pessoais. Sabe, queridos, eu abri mão de alguns sonhos pessoais quando eu me casei. Sonhos que a gente tem, às vezes de juventude e tudo mais. Por quê? Agora não era mais eu apenas, era eu mais a Cláudia. 1 mais 1 é igual a 1. No casamento cristão é assim. Então éramos uma nova unidade. Então eu não podia decidir sozinho o que eu ia fazer. Se meu sonho, quando eu era jovem, era viajar, gostava de viajar, né? Agora, em virtude de que parte do meu ministério é fora da igreja também, lógico, desenvolvo ministério de ensino, ministério com família, lá dentro da comunidade, cura interior e tantos outros aspectos, pastoreio, tem grupo de discipulado. Então, minha atividade principal é dentro da igreja, mas eu viajo bastante também. Sabe qual é a minha alegria agora? Antes era viajar, agora é voltar para casa. Fico com muita saudade, amo estar dentro de casa, mas tive que sacrificar aquela vontade. Hoje não é um sacrifício, tanto que eu tenho alegria em voltar, mas assim, gostava de viajar, fui mudando. Por quê? Não sou mais eu apenas. Outros sonhos pessoais, né? Não, tudo bem. Vamos pegar o exemplo de viagem. Eu gosto de viajar com a minha família, com a minha esposa. Eu podia viajar muito mais com a minha esposa, mas eu decidi sacrificar este sonho, porque eu quero dar uma educação de qualidade para as minhas filhas. E educação hoje custa caro, muito caro. Eu não posso ter as duas coisas. Hoje não dá para eu ter as duas coisas. Viajar bastante com a família, ou viajar com a Clau, e dar uma boa educação para as minhas filhas. Eu sacrifiquei isso por elas, porque eu estou pensando nelas, estou pensando no bem delas. Se eu gostaria de ter uma casa própria, é o sonho legítimo, né? E a busca de todo brasileiro, né? Não tenho ainda. Por quê? Eu privilegio educação, saúde das minhas filhas. Isso tudo é muito caro. Não dá para ter as duas coisas. Poderia sacrificar. Não tenho um plano de saúde, eu tenho um plano de saúde básico. Minhas filhas estudam numa boa escola que é cara. E não dá para ter, então, a minha casa própria. Eu estou pensando no bem-estar da minha família. Você entende o que é isso? Pensar no bem-estar do outro. Eu ficava e aprendi muito nesse sentido com a minha esposa. Eu cresci muito sozinho, não dá tempo de contar a minha história aqui. E eu era meio individualista, meio egoísta, egocêntrico, e fui aprendendo com ela a colocar o outro em primeiro lugar. A gente ia para um lugar, por exemplo, um restaurante, e às vezes assim, perdi até o prazer ali, aquela coisa, puxa, as meninas gostariam tanto de estar aqui com a gente.
Às vezes a gente estava longe, elas não podiam estar. Algumas vezes, né, a gente poderia sair mais, eu e ela, ir para restaurantes, mas a gente sempre prefere levar as meninas. Agora na adolescência, né, só abrindo parênteses aqui, isso muda um pouco, porque elas querem o programa delas. É difícil arrastar com a gente. Elas são de boa assim, no dia da família, normalmente elas nos honram. E ainda que, se você perguntar quais dias da semana vocês meninas querem sair com os amigos, elas vão falar de segunda a domingo. Mas no dia da família elas saem com a gente, né? E não é nenhum transtorno. Quando coincide algo especial, uma festa especial, a gente libera, porque a gente não quer forçá-las também, não quer que seja algo que não dê prazer para elas. Mas assim, muda um pouco, né, na adolescência. Mas antes a gente queria trazê-las junto de nós. Eu fiquei escandalizado uma vez, quando eu soube de mães, amigas nossas, que escondiam o chocolate que ganhavam dos filhos. Isso, elas ganhavam o chocolate. Primeira coisa que a Cláudia fazia quando ganhava alguma coisa, chocolate, isso aqui, era chegar e repartir em casa, né? Ela ficou escandalizada quando ela soube que algumas amigas escondiam no guarda-roupa para os filhos não acharem o chocolate. Eu não vou falar quem é, tá? Hã? Muito mais que uma, isso, muitas amigas, né? Mas assim, eu acho que antigamente, antes de aprender isso com a minha esposa, talvez eu fizesse algo semelhante. Não sei. A minha filha mais velha até hoje joga na minha cara que a gente estava numa mesa, assim, churrasco, não tínhamos começado a comer. O irmão que estava, o anfitrião da casa, trouxe, colocou assim uma bandejinha cheia de picanha picada, fatiadinha assim. Aí falou: vamos orar? Vamos orar, né? Oramos, tal, em nome de Jesus, amém. A hora que ele falou amém, eu estava com um garfo na mão, puf, peguei um pedaço de picanha e pus na boca. A Laura, né, mais velha, é fleumática, como eu, assim, ela é um pouquinho mais lenta, mas naquele momento eu fui mais rápido que ela, apesar de eu ser mais tranquilo. Ela ficou assim, ela olhou para mim e falou: o meu pedaço? Ela estava de olho naquele pedaço. E até hoje ela joga isso na minha cara, mas não foi intencional. Se eu soubesse, e eu me sinto, e ela sabe disso, os filhos sabem como fazer um pai se sentir mal. Ela joga na minha cara até hoje. Nunca esqueci daquele pedaço de picanha que eu não comi, que você comeu. Até me fez mal a picanha, né? Não tinha jeito de devolver, né? Na hora não deu para devolver. Mas se tivesse jeito eu teria devolvido. Para você ter ideia, ok? Então, queridos, bondade, pensar no bem-estar do outro. Sabe? Um dos problemas da nossa sociedade é o individualismo, o egoísmo. E o antídoto para o egoísmo se chama bondade. Se você acha que você é uma pessoa egoísta, peça para o Senhor o fruto do Espírito. Agora, diferente dos dons do Espírito, não é algo que Deus vai falar assim: vou despejar um balde de bondade e você vai ser uma pessoa boa. É exercitar isso. Quer ser reconhecido como uma pessoa boa? Não por você, é claro, como cristãos nunca devemos buscar reconhecimento, mas quer ver graça de Deus sendo um testemunho para as pessoas aí fora, que alguém olhe para você e fale: puxa vida, ou falem de você, fulano é bom. Não é para você se orgulhar, porque você sabe que em você, na sua carne, não habita bem algum. Mas como fruto da presença de Deus, para que seja um testemunho, se você for reconhecido como uma pessoa boa, será algo positivo. Mas o campo de treinamento se chama lar. Dentro da sua casa. Não adianta você levar uma palavra de conforto para quem está fora, se quem está dentro está sofrendo e não tem uma palavra, um gesto de carinho seu. Tem que começar dentro de casa. Sabe, pessoas que às vezes ouvem. O amigo chega com problemas, você dá aquele tempo todo. Aí dentro de casa você não tem tempo. Não presta atenção. Homens,
Prestem atenção no que a sua esposa diz. Jovens que aqui estão, prestem atenção. Jovens homens, rapazes, prestem atenção no que sua irmã diz, sua mãe diz, porque nós homens costumamos ser distraídos, nós somos práticos. Alguns são mais distraídos que outros. Eu estou entre os 10% mais distraídos. Estou sendo generoso ainda. Acho que estou entre os 5%. Sou muito, muito distraído. Esses dias eu passei por uma avenida, falei, Cláudia, olha, abri um supermercado aqui. Ela falou, eu te mostrei há 15 dias e na semana passada também. O mesmo supermercado. Eu falei, não é possível, não, foi outro, era outra avenida. Não, era aquele. E aí eu mostrei o supermercado para ela. Graças a Deus, hoje em dia ela é compassiva. Ela tem compaixão de mim. Ela já sabe que essa é uma limitação minha. Mas, sim, nós precisamos dar atenção. Por outro lado, mulheres, filhas, tentem entender o universo masculino. Eu sei que vocês acham o universo masculino chato. E é mesmo, né? O homem é prático. O homem gosta de não pensar em nada às vezes. Para vocês isso é uma coisa insana, né? Como que alguém pode não pensar em nada? Quando você perguntar, filha, irmã, esposa, mãe, perguntar para esse espécime masculino dentro da sua casa, o que você está pensando? Você vê ele com o olhar parado assim, ele disser nada, você pode acreditar. Agora, homens, maridos, irmãos, filhos, quando você perguntar para aquela espécime estranha chamada mulher, o que você está pensando? E ela disser nada, desconfie. É impossível. Ela vai estar melindrada com alguma coisa, para ela responder nada. Eu tive que fazer um pacto com a minha esposa, um pacto pré-nupcial. Falei, pelo amor de Deus, se tiver algo que você precise me falar, e eu perguntar para você, o que foi, amor? E você tiver alguma coisa, por favor, não responda, não é nada. Pode falar que é tudo, é melhor do que nada. Sabe por que eu fiz isso com ela? Porque eu cresci num lar muito feminino. Eu tenho 3 irmãs. Dentro de casa tinha minhas 3 irmãs, minha mãe, uma tia e uma avó. Eu sobrevivi. Eu sobrevivi. Sim, acontece, às vezes a gente sobrevive. Vocês não sabem o que é chegar a minha irmã mais velha, se aprontar para sair, chegar para mim e falar, qual sapato está mais bonito, do pé esquerdo ou do pé direito? Ah, qualquer um. Para nós é qualquer um, né? O homem sai com qualquer um. Já eu falo, tem mudado essa questão masculina aí, mas tudo bem. O homem normalmente escolhe um sapato lá, acho que esse aqui está bonitinho. Agora não, para elas, não, essa aqui tem o detalhe dourado, essa aqui tem o detalhe prateado. Qual você prefere? Eu falei, não sei. Aí ela falava assim, não, mas fala, tal. Eu falava, só por falar, porque para mim tanto fazia, só para ela parar de incomodar. Falava do pé direito. Aí ela olhava para mim, você não vê que do pé esquerdo está muito melhor? Então por que pergunta? Mulheres, vocês são assim, deliciosamente complicadas. Amém? Ei. Aleluia. Bondade. Vamos ser bons, amém? Então, já falamos de 2 peças de roupa: compaixão, bondade. E aí o apóstolo Paulo continua, ele diz humildade. Gente, humildade, só abrindo parênteses aqui, não é o que a maioria das pessoas pensa. Às vezes você fala, fulano é tão humilde, quando você quer dizer, fulano é pobre. Não, ele não é humilde, ele é pobre. Porque tem rico humilde e pobre orgulhoso. Então não fala, fulano mora numa casa tão humilde. Não, você pode até dizer que a casa é simples.
Mas humildade é outra coisa. E a gente vai falar sobre o que é a humildade. Jesus é o nosso referencial em tudo, sim ou não? Sim. Você olha para Jesus, sim, pode copiar. Amém? Olha para Jesus, tudo você pode copiar. Tem um livro, um clássico devocional da Idade Média chamado Imitação de Cristo. Pode imitar Jesus. Assim, a gente sabe que não é pelo nosso esforço pessoal, principalmente, que a gente se torna parecido com Jesus, mas sim pela ação do Espírito Santo, que vai nos transformando, que vai gerando em nós, vai formando Cristo em nós. Mas você tem que olhar para aquelas qualidades que há em Jesus e dizer, eu quero ser assim. Mas Jesus não chamou a atenção daqueles que o ouviam para todas as suas qualidades, embora todas devam ser copiadas. Mas ele falou algo interessante. Houve duas que ele ressaltou. Ele disse assim, Mateus 11, 29, não precisa abrir: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Então, humildade é uma das qualidades para as quais Jesus chamou a atenção sobre si. Pode aprender de mim, ele disse, porque eu sou humilde de coração. Agora, deixa eu dizer algo para vocês. Se tem um lugar onde orgulho, luta pelo poder, necessidade de estar com a razão mais sobressaem, não é no seu trabalho, não é na escola, não é no clube, é dentro de casa. É dentro de casa que surge a competição, quem está certo. Algumas vezes eu tenho que encerrar discussões lá em casa assim, falar, não, a gente não vai chegar a uma conclusão disso. Um tem uma opinião, outro tem opinião diferente. Algumas vezes nós vamos precisar tomar uma atitude, ou tendo ouvido as opiniões, alguém precisa tomar atitude. E essa pessoa que tem que tomar uma atitude, principalmente em decisões importantes dentro da casa, é o chefe da casa, é o pai de família, é o homem. Assim está na palavra de Deus. Agora, não é exatamente esse meu ponto aqui, mas já que eu toquei, as pessoas tendem a ver essa orientação da palavra de Deus como algo parecido com machismo. E não é nada disso. Às vezes, sinceramente, queridos, eu queria deixar para que elas decidissem. Minha esposa e minhas filhas. Mas pesa sobre o homem, e é um peso. Talvez você ache, é um privilégio, é o marido que decide, é o pai que decide. Mas muitas vezes é um peso, é uma responsabilidade muito grande, que às vezes nós gostaríamos de não ter. Fica mais fácil às vezes, né? As mulheres sábias admitem que talvez em algumas circunstâncias elas fizessem diferente, mas é um alívio para elas não ter que tomar decisões. E muitas vezes os homens erram porque deixam, não é que deixam dando um privilégio, mas eles se omitem na função deles de tomar decisões. Isso gera um peso para a mulher e uma disfunção dentro de casa. Uma casa não é uma ditadura. As decisões na minha casa normalmente são partilhadas. Eu aprendi a duras penas a ouvir minha esposa. Tem algumas coisas que ainda são difíceis, né? Fala, amor, você não acha que tinha que ter virado à direita ali? Não. Amor, você não está perdido? Não, é logo ali, eu decidi fazer outro caminho. Amor, olha o sinal. Eu estou vendo, só estou testando a sua atenção. Aí você freia assim em cima. Amor, você não quer parar para perguntar? Não, eu estou me localizando. Assim, tem soluções tecnológicas que estão acabando com alguns conflitos dentro do carro. GPS é uma bênção, né? Então fica menos essa coisa. Para ali para perguntar, amor. Não, eu vou chegar lá. Aí você pensa, por que ela não para de falar? Mas assim, eu aprendi a ouvi-la. As mulheres têm uma sensibilidade maior que os homens. Alguém diria o sexto sentido, mas não é isso não. Ela vê coisas que o homem não vê. E que eu principalmente não vejo quase nada. Por exemplo, se a Cláudia estivesse aqui pregando, e vocês perguntassem, qual é a cor da parede de trás?
ela diria para você qual é o tom. Se é branco, né? O homem não sabe nem distinguir, né? A mulher fala, é bege, é areia, creme, é pérola. Assim, eu não sei diferenciar nada. Para mim, marfim, para mim é tudo branco sujo. Essas cores, bege, marfim, não sei o que, tal, para mim é um branco sujo. Assim, se você perguntasse para ela, e se fosse uma dessas cores, ela diria, com precisão, qual é, sem ter olhado para trás. Agora, se perguntar para mim, que cor é a parede lá de trás? Eu falo, tem parede? Então, eu aprendi, a duras penas, a considerar aquilo que a minha esposa tem a dizer, o que as minhas filhas têm a dizer. E confiar, muitas vezes, nessa sensibilidade, né? Quando a mulher diz, fulano não me parece confiável, não brigue com a sua esposa. Você pode até discordar dela, mas não diz assim, não, isso não faz sentido. Faz sentido. Pode ser que ela não esteja certa, mas que faz sentido, faz. Mas normalmente ela está certa. Normalmente ela está. Agora, quando você tiver que tomar uma decisão, no momento de conflito, tome a decisão, homem, isso cabe a você, e torça para você estar certo. Porque se você não estiver, eu falei, eu disse, ia ser melhor daquele jeito. Mas assim, requer do homem humildade, para reconhecer que a esposa, que a filha, tem uma contribuição importante. Algumas vezes, as decisões que eu tomo não são elas que determinam a decisão, mas a opinião delas, muitas vezes, determina a decisão que eu tenho que tomar. Entendem? Não é um processo de manipulação, mas eu ouço e eu mudo até o curso de ação, porque eu considero que elas têm a dizer. Nem sempre. E como eu disse, quando eu não considero, aí eu vou lá, ponho meu joelho no chão e falo, Senhor, que eu esteja certo. Amém? Mas então, queridos, ainda que pareça um contraste, a humildade, eu fiz a distinção entre humildade e pobreza, porque a humildade é um sinal de nobreza, não de pobreza. Ser humilde é ser nobre. Sabe por quê? Humildade implica em muitas vezes você ceder em nome de algo maior, o bem-estar da família. Encerrar algumas vezes uma discussão infrutífera. E a gente procura ensinar isso lá em casa. Uma das minhas filhas é fleumática colérica. Aqueles que estão familiarizados com os 4 temperamentos, né? Então ela é toda razão, ela é tranquila e é racional. A outra é sanguínea melancólica. É só emoção. Se eu falei que a Cláudia chora 100 vezes mais do que eu, a Lívia chora 200 vezes mais do que eu. Então, imagina o potencial de conflito entre as duas. Uma é toda prática, a outra é sentimental e tal. Então, às vezes, opiniões divergentes. E desde pequena, se vocês perguntarem, qual foi a frase ou expressão que os pais de vocês mais usaram com vocês? Elas vão dizer, eles sempre diziam, uma não é melhor do que a outra. Vocês são apenas diferentes. E nós temos que entender que nas nossas diferenças não há um melhor ou outro melhor. As nossas atitudes, as nossas escolhas podem ser melhores ou piores, mas em essência, não há melhor, não há pior. Todos nós, como eu disse, temos limitações, temos virtudes, temos qualidades. Sim, está tudo na balança aí. E é uma riqueza quando a gente entende que as nossas diferenças, em vez de serem um problema, são uma bênção. Que nós podemos nos complementar. Por exemplo, quando estamos eu e a Laura, a mais velha, a que é fleumática e colérica em casa. Gente, é um sossego. Às vezes no início é até gostoso, né? Estou lá lendo.
Acho que a Laura tem que chegar às vezes assim, fazer assim, pôr a mão, ver se eu estou respirando. Mas começa a ficar chato, que é aquele silêncio. A gente assiste um filme junto, ficam os dois assim. Às vezes faz uma expressão, mas ninguém conversa nada. Agora, quando as duas chegam, chegou o furacão. As duas falam alto. É uma virtude ou é uma limitação falar alto? Não é virtude nem limitação, é uma característica que pode ser uma bênção. Falar baixo é uma virtude ou uma limitação? Quem gosta da coisa mais tranquila vai falar que é uma virtude. Mas às vezes chega a ser irritante. Laura, você gostou não sei o quê? Que, filha? Que, filha? Já falei. Você falou, mas a gente não ouviu. Fala baixinho. Bom, aí chegam as duas, o furacão. Aí vamos assistir o filme. É uma bênção. Assistir o filme com um comentarista junto. E às vezes a gente tem que falar, não, aí você tem, graças a Deus, que hoje em dia tem Netflix, Now, essas coisas, você pode voltar a cena que você perdeu por causa da fala do outro. Características, nem melhores nem piores. Quando você casa com o pacote completo. E os filhos vêm como um pacote completo. Vem na medida daquilo que Deus quis te dar para te abençoar. A casa é uma bênção, com as nossas diferenças é uma bênção. Amém? Então, humildade, ceder em nome de algo maior, que é o bem-estar dentro de casa. O apóstolo continua, e a próxima peça de roupa é parecida com a humildade, que é a mansidão. Aliás, Jesus falou que ele era manso e humilde de coração. Ele trouxe as duas características juntas, né? Eu não sei, em termos de roupa, a gente podia colocar duas peças semelhantes, né? Um blazer e um outro tipo de agasalho. São peças semelhantes. Mas não são exatamente a mesma coisa. O que significa ser manso? Muitas vezes no mundo a compreensão é errada. O manso no mundo é o tonto. Fulano é tão manso que ele é um bobão. Não tem opinião. O mundo está acabando, ele está lá olhando. Mas não é essa a ideia de mansidão. Porque Jesus não era assim. A ideia de mansidão na Bíblia, para dar um exemplo para você, eu não sei quantos foram criados num contexto rural como eu. Pensa num cavalo bravo. Aí demanda um tempo, um bom treinador para domar. Dominar, a raiz da palavra domar vem de dominar. Ou seja, colocar freio, rédea curta, fazer com que aquele ímpeto todo seja trazido para níveis aceitáveis. Então a ideia de mansidão não é da pessoa bobona, tonta, sonsa, não. É daquela que aprendeu a se dominar. Tendo o ímpeto, ela o mantém sob controle. E nós precisamos muito disso dentro de casa. Muitas vezes aprender a dominar nosso ímpeto, nossa vontade, às vezes de decidir tudo por nós mesmos, ou de impor a nossa vontade sobre a outra pessoa, ou no momento em que a coisa parece que vai ferver, você joga água na fervura. Conter-se. Deixa eu falar algo para vocês. Eu estou falando aqui, dando alguns exemplos pessoais. Talvez você pense, puxa vida, estou diante de um homem ou de um casal perfeito. Não, a gente passa por lutas, estamos em constante aprendizado nisso tudo. Mas tem algo que eu preciso falar para vocês. Na minha casa, nunca teve um barraco entre nós. Gritaria, nunca. Sabe o que é nunca? É nunca. É possível.
É possível, porque nós fizemos um acordo. Na minha casa, no meu lar de origem, não tinha muito isso, mas quando meus pais estavam se separando, começou a ter, aí foi terrível. Na casa da Cláudia tinha muito, principalmente antes da conversão dos pais dela. Era uma fonte de desgosto para elas, discussões constantes, gritaria, ofensas. E nós decidimos que na nossa casa ia ser diferente. E tivemos que aprender a nos dominar. Falei que meu temperamento é fleumático, talvez você pense é mais fácil. Talvez seja mais fácil. Porque a Cláudia é sanguínea colérica, então o ímpeto é maior. E ainda assim, nunca teve barraco. Pelo contrário, às vezes, a possibilidade de barraco aconteceu por minha causa. Teve uma vez, sabe aqueles dias que você está com a cabeça meio cheia e tal, tanta coisa. Ela chegou e perguntou alguma coisa, meio despretensiosa, por que não sei o que e tal. E aí eu respondi, eu nem lembro, foi tão ridículo, porque eu nem lembro o fato em si. Eu falei, sei lá, Cláudio, sem gritar, porque como eu disse, não teve barra, mas respondi assim, sei lá, não sei por que aconteceu isso. E ela falou assim, nossa amor, por que você respondeu assim para mim? Na hora, eu comecei a responder, sabe por que eu respondi assim para você? E eu já ia dar sequência naquilo quando eu percebi. Falei, sabe, quer saber mesmo? Ela ficou olhando, falei, porque eu acabei de ser carnal com você, você não tem nada a ver com isso, eu fui estúpido, então me perdoa, eu errei. Tive naquele ímpeto, para usar a expressão, eu falei do exemplo do cavalo, eu estava pronto para dar o coice. Dei só um pinote assim, Graças a Deus eu não dei o coice, porque aí é engraçado, porque a gente é o cavalo e a gente mesmo se puxa a rédea, E aí eu puxei a minha própria rédea, porque a questão era minha, eu estava impaciente com alguma outra coisa, e ia descontar nela, que estava simplesmente me perguntando algo. Aprender a se dominar, a saber quando calar. Tem momentos que é melhor ficar quieto, não o quieto do milindre, não, o que você tem? Nada, quando é tudo, como eu já falei aqui. Não é esse tipo de coisa. Apesar da minha tranquilidade, eu gosto de resolver tudo na hora, gente. Se eu sentir um clima, eu vou falar, Cláudia, vamos conversar. Mas algumas vezes ela falou, amor, vamos esperar um pouco. E eu tive que aprender a esperar, que por mim eu já resolvo tudo. Não gosto de ficar com coisa mal resolvida, mas muitas vezes você tem que aprender a dar um tempo para a coisa ser elaborada, não para jogar embaixo do tapete a sujeira. Não é disso que eu estou falando, porque se é para esperar um pouco, é para esperar, não é para esquecer. Tem que voltar no assunto, tem que conversar, mas tem que saber o momento de falar e tem que saber o momento de calar. A mansidão envolve isso. Há pessoas que às vezes são reputadas como mansas, porque ela não fala, fulano não discute. E aqui a discussão, não estou falando do bate-boca, do confronto feio, não. De argumentar, de colocar as ideias, de dizer o que pensa. Não é isso que é ser manso, não. Tem pessoas que falam muito, você pode pensar, puxa, a mansidão está longe daquela pessoa. Mas se ela fala muito e sabe colocar da maneira correta, sem perder a estribeira, de maneira a edificar, talvez ela seja mais mansa do que o que está calando por covardia. Mansidão não é covardia. Você tem que aprender a falar, ainda que o outro vai dizer, eu não concordo com você. Muitas vezes a gente tem medo de ouvir a opinião do outro a respeito daquilo que a gente tem para falar. Amém, queridos? O texto chega dizendo, continua dizendo, humildade, mansidão e paciência. Acho que a gente pode até pular isso aqui, Pensa num lugar onde precisa de paciência. É dentro de casa. No seu trabalho, você precisa de paciência, mas você sabe que passadas as 6 ou 8 horas que você tem que ficar ali, pronto, acabou. Você se livra daquela encrenca que faz você perder a paciência. Mas dentro de casa é para a vida toda. E a gente tem que ter paciência. Dentro de casa, os integrantes da família têm a virtude de levar o outro à loucura.
Se a gente não desenvolver o fruto da longanimidade ou da paciência, a gente acaba ficando doido. Marido e mulher, por exemplo. Um vem de uma linhagem familiar, outro vem de outro, com seus costumes, com as suas diferenças. E é interessante que a paciência, eu não sei se foi proposital, que o apóstolo Paulo jogou mais para frente, mas para chegar no nível de paciência, você vai precisar da compaixão, da bondade, da humildade, da mansidão. Tudo isso para você poder ser paciente, se colocar no lugar do outro, saber esperar a mudança do outro, que talvez não aconteça da maneira como você acha que vai acontecer. Talvez não vai, tem coisas que não vão mudar, gente. No começo do nosso casamento, a distração gerou algumas crises. Por quê? No coração da Cláudia, quando eu não dava atenção a ela, quando eu fazia, por exemplo, no começo do nosso casamento, falar do supermercado para ela, sendo que ela tinha mostrado 2 vezes, falar: olha, Cláudia, abri um supermercado aqui, significaria para ela: olha, 2 vezes eu falei para ele não prestou atenção, então ele não me ama. Para ela, não receber atenção significava não ser amada, não ser importante. Isso gerou algumas crises, aí eu tive que, sim, me quebrar e dizer para ela: Cláudia, eu percebi que ela desistiu, ela ficou muito magoada com algumas situações como essa, e aí eu percebi que ela estava desistindo dessa questão, não estava desistindo de mim, mas assim, frustrada, magoada. Eu disse: Cláudia, não desista de mim, há coisas que eu vou mudar completamente, Deus vai me mostrar, você vai apontar e eu vou mudar, coisas que eu preciso mudar. Há coisas que eu não vou mudar, mas eu vou melhorar. E essa questão da atenção, de não ser distraído, eu falei para ela: eu vou melhorar, mas eu nunca vou ser a pessoa mais atenta do mundo. Então uma mudança total você não vai ver na minha vida nesta área. Sabe que isso gerou tranquilidade no coração dela, porque eu disse: mesmo quando eu for distraído, eu te amo, você é a mulher da minha vida. Nunca baseie, nunca meça o meu amor por você no fato de eu ser distraído ou não. Continue a mostrar, como ela falou: amor, eu já falei 2 vezes, não mais ressentida como ela ficava antes, porque ela entendeu, é uma limitação minha, ela teve que ter paciência comigo. Coisas que não vão mudar, pelo menos não vão mudar totalmente. Nós temos um casal que nós acompanhamos e somos discipuladores deles. Por anos, a gente ia conversar, o irmão falava para a esposa assim: fulana, fala baixo. Aí seguia o assunto, a esposa baixava um pouquinho, ela ia subindo e falando: fulana, fala baixo. Teve um dia que eu falei: fulano, ela não vai falar baixo, ela não fala baixo. Ela nunca vai falar baixo. Então, e assim, eles têm 40 anos de casado, quase, por aí, quase 35. Isso, eles já tinham, quando a gente teve essa conversa, já tinha bodas de prata, certamente já tinha. Então 25 anos, a esposa infeliz de ouvir o marido falar: fala baixo, fulano, fala baixo. Ela não vai falar baixo, ela vai falar alto a vida inteira. Você casou com o pacote completo. Para de falar, fala baixo. Agora eu que estou falando para você parar de falar. Gente, para um fleumático falar isso é porque eu estava irritado. Estava muito irritado. Porque tem coisas que de fato não vão mudar, que a gente precisa ter paciência. Tem coisa em você que não vai mudar também. Tem defeito no seu filho, no seu cônjuge, tem em você também. Você não é melhor do que eles, você só é diferente, com as suas limitações e com as suas virtudes. Amém?
Suportem-se uns aos outros. Gente, suportar aqui não é aturar, tá bom? Puxa, eu tenho que suportar esse peso dentro da minha casa. Não. Suporte-se, deem suporte, carreguem uns aos outros. E aí ele diz algo fantástico aqui, né? E perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Dentro de casa a gente tem queixa uns contra os outros, sabia? E muita queixa. E aí ele coroa dizendo: perdoem, mas não é perdoem de qualquer jeito. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Aí fica difícil. Porque o perdão, para muitas pessoas eu perdoo, mas ele vai ter que rastejar. Eu perdoo, mas vai ter que pedir perdão, se humilhar, vir andando de joelho na minha frente e se dobrar 3 vezes. Me perdoe, eu errei, me perdoe. Tem coisas que as pessoas não vão reconhecer que erraram com você. O ideal, não por você, mas para a pessoa, que ela reconheça, que ela deixe Deus trabalhar dentro dela. Mas se o apóstolo Paulo está falando para nós perdoarmos como Jesus perdoou, o que significa isso? Sem impor condições, sem esperar o pedido de perdão, porque talvez o pedido de perdão não venha, sem esperar a mudança de atitude, porque talvez a mudança de atitude não venha. Quando Jesus morreu por você? Quando você se converteu? Quando você resolveu ser bonzinho? Não, em primeiro lugar você não é bonzinho. Sem a graça você não é bonzinho. Ele morreu antes que você sonhasse em existir. Há 2000 anos ele perdoou, sabendo das maldades que haveria no meu coração e no seu coração, das atitudes ruins que haveria em nós. E dentro de casa a gente acha que tem que ser diferente. Não, estou magoadinho e tal. Gente, tem coisas graves que acontecem entre casais, entre pais e filhos. Mas nós temos que saber que nós estamos num processo, como famílias, debaixo da bênção, debaixo da graça de Deus, nós estamos num processo onde o Senhor está moldando o caráter dele em nós. Precisamos aprender essa virtude. Às vezes, e eu fico feliz com isso, quando minhas filhas reconhecem um erro e pedem perdão, elas já até sabem a resposta. Filha, eu já tinha te perdoado, mas que bom que você reconheceu o seu erro, porque aí você pode crescer. Esperar o perdão, desejar o pedido de perdão não é errado, mas não é por você, você já tem que ter perdoado. É pela outra pessoa, é porque a outra pessoa precisa aprender alguma lição. Gente, quando eu falo de perdão, eu sempre penso no pai do filho pródigo. O menino precisava se arrepender, não precisava? Tanto que ele cai em si, no meio do chiqueiro lá, e fala: o que eu estou fazendo aqui? Melhor ser escravo na casa do meu pai. Mas e se ele não me receber? Aí ele pensa: então eu vou dizer assim: pai, pequei contra o céu e contra ti, ele me recebe como um dos teus empregados, não sou digno de ser chamado teu filho. O discurso dele é lindo. Vai lá depois para Lucas 15 e relê a parábola do filho pródigo. O menino chega, fedido, pensa num cara que estava fedido, gente, com roupa de chiqueiro, cuidando de porco. O pai vai ao encontro dele, ele começa a fazer o discurso bonito dele, o pai interrompe e dá um beijo. Aquele rosto suado e fedido, devia estar com a barba espinhenta, devia estar com sarna, não sei o que mais que porco tem, cheirando cocô de porco. Porco já é fedido sem cocô, com cocô ainda. Desculpa, eu estou sendo bem. Mas o pai abraça e beija e manda fazer um churrasco. A gente é diferente, né? Mas a gente tem que ser daquele jeito. Amém? Perdoar é a coisa mais difícil que uma pessoa tem para fazer. Antônio, mas não tem coisa mais difícil? Eu acho que não. Porque Jesus uma vez falou para os discípulos: vão na cidade onde eu vou passar, curem os enfermos, expulsem os demônios, anunciem a salvação e tudo mais. Eles foram, fizeram, expulsaram o demônio, curaram enfermos, foram, acreditaram.
Aí um dia Jesus falou: vocês têm que perdoar sempre. Sabe qual foi a resposta deles? Senhor, aumenta a nossa fé. Eles não pediram mais fé para expulsar demônio e para curar enfermo, mas para perdoar sempre eles pediram mais fé. Ressuscitar mortos, né? O que eu entendo disso? Que você precisa de mais fé para perdoar sempre do que para operar sinais. É difícil, mas tem que acontecer. Por você, pelo outro. Às vezes casamentos que se arrastam literalmente, quando simplesmente uma atitude de perdão teria resolvido. Mágoas dos filhos com relação aos pais, dos pais com relação aos filhos, relacionamentos que vão ficando truncados, travados, porque falta o azeite do perdão. Nós somos cristãos, e em nome de Jesus, os casamentos, os casais que aqui estão, vão viver juntos até que a morte os separe, ou que Jesus volte. Mas já que a gente vai viver junto, vamos viver bem, sustentar uns aos outros, não aturar uns aos outros. Perdoar. Filhos, perdoem seus pais não são perfeitos. Eu acho que a gente acertou mais do que errou, pelo menos a gente tenta como pais, mas eu sei que eu errei com as minhas filhas. Eu vejo algumas coisas hoje e falo: se eu tivesse feito diferente, mas eu estava tentando acertar. Vamos também nos perdoar, amém? E acima de tudo, ele termina o texto, e é interessante que a ideia que dá é: pensa num traje lá, da época de Jesus, da época de Paulo. Eles tinham as roupas todas, né? Punham panos, como roupa íntima eram calções, a túnica. E aí, acima de tudo, ou seja, como um sobretudo, como um manto, coloquem o amor, que é o elo perfeito, o vínculo da perfeição. Ou seja, aquilo que você colocava naquela época, amarrava e segurava tudo junto, que dava forma a tudo aquilo, que cobria tudo aquilo. O amor, ágape. Nós precisamos disso, eu e você precisamos disso. O nosso amor humano é limitado, não traz tudo que a família precisa, que o outro precisa. Precisamos deste agasalho chamado amor. E aqui não é só o sentimento do amor, envolve sentimento também, mas amar é uma decisão. Amar apesar do outro e apesar de você. Compromisso, fidelidade, cuidado. Amor é prático. Sabe, tem dias que eu olho para minha esposa e penso: como eu amo essa mulher. O coração da gente se enche. Mas todos os dias, não é só nos momentos em que a gente às vezes parece que tem um choque de realidade, pensa: como eu amo. Mas é no dia a dia, é fazendo as coisas juntos, é se encontrando, hora do almoço, sei o quê. Amar de maneira prática, amar os filhos de maneira prática, filhos amando os pais de maneira prática, honrando. Talvez você diga: mas eu não encontro em mim todo o amor que é necessário. Eu também não, mas nós temos uma fonte, amém? A nossa fonte não esgota, o amor de Deus não esgota, Ele é amor. Queridos, e normalmente eu falo isso com relação a casamento. Eu me lembro uma vez que fui procurado por um casal, o marido estava assim muito abatido, ele dizia: minha esposa não me ama mais. Tinha havido uma mudança de comportamento, um esfriamento por parte da esposa, e aí a gente trabalhando aquilo, e de repente a esposa soltou uma pérola, sim,
casaram na igreja, receberam todo o ensino nosso sobre relacionamento conjugal. Ela soltou a pérola achando que ela estava abafando. Claro que eu o amo. Se eu não o amasse, eu não estaria mais com ele. Aí eu guardei aquilo. Gente, o fleumático, quando fica bravo, é pior que o colérico. O colérico você já sabe que ele é bravo. Agora o fleumático, quando fica bravo, a coisa é feia. Eu guardei aquela informação. Ela falou, pronto, terminou. Tá bom, né? Vocês ouviram a nossa orientação? Aí eu olhei para ela e falei: só quero que você saiba de uma coisa. Ainda que você não o amasse, você não fez uma promessa para ele no altar dizendo: eu vou estar com você enquanto eu te amar. Não, você disse: eu vou estar com você em todos os momentos, até que a morte nos separe. Então, ainda que você não o amasse, você teria que estar com ele para honrar a aliança. Em casa, na família, além do casal, às vezes entre filhos, pode parecer mágoas, ressentimentos, aquilo parece que vai diminuindo o amor. Quero dizer para vocês que a fonte do amor, a ágape, não se esgota jamais. Volta para o altar, volta para a cruz e diz: Senhor, gera mais amor em mim, faz fluir, renova o amor. E nós estamos aqui nesta noite para isso, amém? Queria que você fechasse seus olhos. Quero chamar os músicos aqui. Deixe o Espírito Santo passar uma sonda no seu coração agora. Usando o exemplo do início, mantenha seus olhos fechados. Talvez, à medida que eu fui falando aqui, você tenha pensado: não, essa peça de roupas está ok, eu tenho usado. Mas eu quero que você pense naquilo que você precisa crescer ainda. Eu mencionei compaixão, colocar-se no lugar do outro, não julgar, ajudar o outro. Como está isso na sua vida? Falamos sobre bondade, pensar no bem do outro, ser bom dentro de casa para o seu cônjuge, para os seus filhos, para os seus pais. Humildade. Humildade. Como você reage quando vem aquela tendência de querer prevalecer, de estar com a razão, o orgulho? Será que precisa de humildade aí? Mansidão. Será que você sabe o momento de falar, o momento de calar? E quando você se cala, é por ser manso ou é por covardia? Paciência. Você sabe esperar as mudanças com o coração limpo. Perdoar. É tempo de deixar as mágoas na cruz. Você é parte de uma família cristã. Vocês vão viver juntos. Então é melhor viver bem. Levar as acusações e o seu direito até a cruz e aprender a perdoar com Jesus, sem esperar que o outro se retrate. Se ele fizer isso, amém, vai ser bom, mas você já tem que ter perdoado. E talvez a sua atitude de perdoar gere uma mudança no outro. E sobretudo vamos beber das fontes do amor. Enquanto ministramos uma canção, deixa o Espírito Santo passando essa sonda dentro de você.
para que você seja curado.